E esse é um dos assuntos do nosso comentário político de hoje. É claro que eu já recebo aqui ao vivo o nosso comentarista político, o professor Davidson Cavalcante. Boa noite, professor. Tudo bem, Mariana? Boa noite. Boa noite também para os nossos telespectadores. Todo mundo quer saber quem é o nome da Suframa. Será que sai dessa visita do Alckmin amanhã, professor? Duvido, duvido. É muito difícil. Tem muito embrolho ainda, mas ele vai ter reuniões, né? E essas reuniões envolvem justamente o superintendente da Suframa. Pelo que eu apurei hoje, inclusive com fontes de bastidores que vão aí, né, acompanhar a visita do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, ele deve conversar com as duas alas que disputam ali diretamente o comando da autarquia. A gente sabe que nos bastidores existe aí um esticar de corda, cresceu nos últimos dias, a gente deu esse bastidor aqui, inclusive com a própria fala do Alckmin, falando que o José Ricardo não desistiu da Suframa e o Bosco Saraiva, mesmo com o apoio magnânimo da bancada federal, não teve ainda o seu nome homologado ali pela Presidência da República, ou pela Presidência da República existe toda essa situação a ser resolvida nos bastidores. Até onde eu apurei, o vice-presidente deve se reunir rapidamente, a visita dele é rápida, né, até porque ele assume a Presidência da República, para discutir aí como é que vai ficar a questão da Suframa. Ele deve se reunir com um grupo ligado ali ao Sinésio Campos, ao José Ricardo, mais da ala do PT, e também com o grupo ligado ao Bosco Saraiva e alguns representantes da bancada federal que devem estar acompanhando o vice-presidente nessa visita. Quanto ao anúncio, é muito difícil, é improvável que isso aconteça, mas continua a velha saga. A Suframa, até o presente momento, está nas mãos do interino e parece estar longe de resolver esse problema, porque envolve também o PT e o Solidariedade a nível nacional. Vamos falar de possível mudança de partido. A gente tem ouvido falar aí nos bastidores que o Carlos Lupe deve ter uma conversa direta com o prefeito Davi Almeida sobre a possibilidade de ingresso no PDT. Os rumores, eles existem justamente com relação ao PDT estar na órbita também do prefeito Davi Almeida. É um partido que hoje está na base do governo Lula. O Carlos Lupe, além de ser o presidente nacional do partido, é também ministro da Previdência do governo Lula. E até onde eu apurei também, confirmado por fontes, tanto da prefeitura quanto também do PDT, existe um entusiasmo. Claro que tem muito bater de martelo até lá, mas que o Carlos Lupe tem interesse na entrada do prefeito, óbvio, né? Você está falando de Manaus, uma máquina municipal poderosa, uma máquina que não deve ser subestimada e que tem sim seu peso relevante numa eleição, como é a eleição do ano que vem. Óbvio que internamente os rumores cresceram. E aí é que entra a principal fatia da pizza, né? Caso essa conversa ocorra e tudo tem noção, pelo menos direção de que vai ocorrer, o Carlos Lupe vai estar em Manaus para conversar com o prefeito sobre isso, pode mexer em duas peças tabulares ali do PDT que estavam também de olho na Prefeitura de Manaus. É exatamente sobre isso que eu quero falar agora. Essa possível entrada do prefeito Davi Almeida no PDT pode mudar aí os planos políticos do Luiz Castro e da Carol Braz. São eles as duas peças? Sim, justamente. E concorreram nas eleições de 2022 pelo partido, né? O Luiz Castro como senador e a Carol Braz como candidata ao governo do Estado. Então a gente tem que lembrar o seguinte detalhe, a gente já deu aqui muito bastidor aqui no Norte Notícias. Os dois, o Luiz Castro assumiu a presidência estadual do partido e tinha, sim, tem interesse no executivo municipal. A Carol Braz também, apesar de que eu soube nos bastidores que ela pode topar aí uma candidatura à Câmara Municipal. Porém, o Davi Almeida não vem para o PDT, se vier, porque tem outros partidos também na órbita do prefeito, para ser coadjuvante, Mariana. Então, o telespectador tem que entender que o prefeito vem para assumir posto estratégico, dirigência e encabeçar as articulações, tanto ele como seus aliados políticos que vão aí disputar a Prefeitura de Manaus. Segundo bastidores internos, Luiz Castro, principalmente, que até o momento está em silêncio, é o que pode ser mais afetado com essa mudança, caso ela ocorra do prefeito fechar com o PDT. A gente traz mais bastidores amanhã, né, professor? Com certeza, a gente fecha a semana com mais coisas aí, tá bom? Tá certo, obrigada e boa noite, viu? Boa noite, até amanhã.